Bom dia, meu nome é Rafael e eu vou falar sobre o artigo científico Cânceres associados ao HIV. Eu vou fazer um breve comentário do que eu entendi sobre ele, tá? Obrigado. Cânceres associados ao HIV. Eu vou fazer uma análise comentada do artigo científico do que eu entendi. O HIV ele tem alta afinidade pelas células CD4. Quando ele entra em contato com ela, ele a destrói e a destruição dessas células, ao passar dos anos, vai fazendo com que o organismo fique debilitado, podendo então adquirir doenças oportunistas, inclusive o desenvolvimento de câncer, né? E para prolongar a vida das pessoas, surgem então as medicações antirretrovirais, que destroem o vírus. Porém, com o prolongamento da vida da pessoa, surgem agravantes como o desenvolvimento de cânceres. Aqui a gente tem uma mudança no grupo de portadores de AIDS. Antes nós tínhamos um maior número em pessoas com 40 a 49 anos. E isso foi diminuindo. Hoje nós temos um aumento em pessoas com 50 a 59 anos e com 60 ou mais. As pessoas de terceira idade acreditam que a contaminação não os afeta, que pode ser uma doença de jovens. Aqui nessa tabela diz dos cânceres associados com a AIDS. Tem os cânceres não definidores de AIDS, né? Cânceres não definidos pela AIDS, que é esse em vermelho, que eles estão aumentando, e os cânceres definidores de AIDS, que é esse em amarelo, que eles estão, nos últimos anos, se mantendo constante, né? Aqui a gente tem o leque do vírus que afeta os soros positivos. O sarcoma de Kaposi, ele traz consigo um segundo vírus, que é chamado de Herpesvírus 8, que é do grupo do oncovírus. Esse grupo do oncovírus, a gente tem um leque de vírus. A gente tem o HSHV, que proporciona o sarcoma de Kaposi. A gente tem o EBV, HPV, VHB, que é da hepatite B, HCV, que é da hepatite C, e o polimavírus das células de Merkel. Esses vírus, eles pertencem ao grupo do oncovírus e são capazes de proporcionar o desenvolvimento de cânceres. Aqui nessa tabela, nós temos os cânceres definidores de AIDS, que é o linfoma não Hodgkin, o sarcoma de Kaposi e o câncer cervical. Antes da medicação, as pessoas desenvolviam ele em maior número. Após a medicação, as pessoas passaram a desenvolver ele em menor número. Eles são provocados pelos vírus HPV, HSHV e IBV, que pertencem ao grupo dos oncovírus. O câncer cervical ele tem um agravante, que é o uso do tabaco, o uso do cigarro. Os cânceres não definidores da AIDS são essa listinha aqui. Eles também tinham um número maior antes da medicação. Após a medicação, esse número diminuiu. Eles têm agravantes, que é o uso do tabaco, do álcool, problemas hepáticos, problemas pulmonares, como a pneumonia também. E a diferença dos definidores de AIDS e os não definidores ainda não está muito clara. O que a gente pode citar aqui é que os definidores de AIDS possuem um maior número, e por isso que eles são destacados neste artigo científico. Que mais que a gente pode falar aqui? Sim, o sarcoma de Kaposi ele é um câncer que ele pode ser transmitido pela saliva, né? E ele provoca múltiplas lesões pelo corpo todo. Essas lesões podem ser internas, superficiais na pele, e essas lesões podem ser internas, que podem ocasionar no cérebro, por exemplo, nos ossos, na mucosa oral, né? E dentre outras partes do organismo, né? E ela tem alta prevalência nos soros positivos. O sarcoma de Kaposi ele é causado pelo herpesvírus humano 8, e esse herpesvírus humano 8 pertence ao grupo do oncovírus. O HSHV ele é causador do sarcoma e
o sarcoma ele está diretamente relacionado com a contágio do CD4. Quanto maior o CD4, menor a capacidade do indivíduo de desenvolver sarcoma de Kaposi. Quanto menor o CD4, maior a capacidade de desenvolver o sarcoma de Kaposi. O sarcoma de Kaposi ele surge com a proliferação das células fusiforme endotelial. Ela se prolifera tanto que ela começa a provocar uma má vascularização, começa a deixar uma região roxa e a pessoa passa a ter problemas de circulação, começa a ficar vermelho e formar um edema e pode levar a uma amputação, né? O sarcoma de Kaposi ele se desenvolve mais em regiões que tem pouca oxigenação. A gente pode citar aqui o pé. Outras doenças que podem ser causadas pelo HSHV, nós temos o linfoma de fusão, que é a doença de Kletemann. Esse linfoma de fusão, ele pode, por exemplo, afetar a região cerebral. Aqui a gente tem uma região germinativa, né? Aqui no meio, onde está a flechinha, em volta dela forma um anel de células. Essas células vão se proliferando, fazendo com que tenha uma má circulação. Essa má circulação faz uma pessoa ter, por exemplo, um derrame cerebral. Isso é um agravante do vírus HSHV, do oncovírus, né? E também nós temos outros cânceres que não são definidores da AIDS, porém, no grupos de soropositivos, eles o afetam mais, que a gente tem os cânceres de pulmão, câncer anal, o câncer hepatocelular, o câncer de orofaringe e o câncer de pele. Esses cânceres, eles têm menor número em relação aos definidores de AIDS, porém, no modo geral, os soros positivos desenvolvem com mais facilidade os cânceres, né? E podemos concluir com a análise desse artigo que portadores de HIV têm alta taxa de contrair os cânceres e eles têm maior facilidade de desenvolver o sarcoma de Kaposi, o câncer cervical e o linfoma de Hodgkin, né? Porém, ele também desenvolve aqueles cânceres que nós mostramos no slide anterior. E também nós temos outros fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver câncer, que é o uso de álcool, de cigarro, né, o tabaco, uma vida estressante, problemas hepáticos. Esses fatores levam uma pessoa a desenvolver outros tipos de cânceres. E graças ao surgimento da medicação antirretroviral, as pessoas passaram a viver melhor e com isso também diminuiu de forma comprovada pelo artigo, diminuiu o número de cânceres associados à AIDS e os não definidores de AIDS. E também tem os cânceres relacionados ao HPV, como por exemplo o câncer cervical, que hoje em dia nós já temos vacinas. E essas vacinas, elas podem ser aplicadas tanto em adulto quanto em crianças ou em mulheres. E elas também têm a capacidade de diminuir o impacto do câncer nas pessoas, né? E também, segundo o artigo, ele diz que precisa de educação sexual também, é algo relevante para diminuir não só casos de HIV, novos casos de HIV, como também o sarcoma de Kaposi, pois ele pode ser transmitido pela saliva. E talvez desenvolver técnicas de educação sexual talvez seriam importantes. E é isso daí, gente. Foi isso que eu entendi do artigo científico.